Fala aí você ligado no futebol, que jogo foi esse? Barcelona e Real Madrid, El Clássico na final da Copa do Rei, um jogaço daqueles que a gente não pode perder. Na minha opinião, seja em qualquer campeonato que for, Champions League, La Liga, Copa do Rei, Europa League, o que for, não dá pra perder Barcelona e Real Madrid. E hoje não foi diferente, foi um jogaço, aliás, um jogaço que já começou com polêmica. Polêmica por quê? Porque o Real Madrid divulgou um vídeo sobre a arbitragem, apontando principalmente erros desse camarada aí, ó, o Ricardo de Burgos Bengoechea. Esse é o nome do camarada, dizendo que ele poderia prejudicar o Real Madrid. O Real Madrid, inclusive, fez uma solicitação para a Federação Europeia para tirar esse árbitro da partida. Não foi atendido nessa solicitação. E aí acabou não participando da entrevista coletiva de prévia, como forma aí de vingança, vai, sei lá. Também não fez o treino aberto. Ou seja, e ainda ameaçou deixar de ir em alguns eventos aí que antecediam a partida. E aí, esse camarada aí, que é o árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea, acabou falando sobre o assunto. Ele deu uma entrevista e na entrevista ele inclusive chorou, falando que estava sendo perseguido pela torcida e que essas coisas afetam não só a arbitragem, mas também a família dos árbitros. Citou até o filho dele, chegou a chorar na entrevista, ou seja, o negócio foi pegado, foi uma polêmica do caramba, mano. Mas aí falando do jogo, né, vamos para a escalação aqui do Barcelona. De diferente que a gente pode ver aqui é que não tem o Lewandowski, tá? Saiu jogando o Ferran, naquele 4-3-3 já clássico que a gente sabe que o Barcelona sempre adota. No meio, De Jong, Pedri. Às vezes joga o Gavi também, né? Mas nessa aí saiu o De Jong e o Pedro e os quatro zagueiros. O Gerard Martin, o Inigo Martínez, o Kubasi e o Koundé. Aliás, Kubasi e Koundé fizeram uma partidaça, a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então, já deixa o like aí, já se inscreve no canal e vamos para a escalação do Real Madrid. O Real Madrid saiu também com também não muita novidade não, mas a gente não viu aí jogando logo de cara o Mbappé. O Mbappé não saiu jogando por problema no tornozelo, e aí o Carlo Ancelotti resolveu poupar ele no primeiro tempo, ele acaba entrando no segundo tempo, e aí a gente vai ver o que aconteceu, que, nossa, uma mudança. Fica aí no vídeo que você vai saber. E aí no meio campo, Ceballos e Valverde, Valverde que joga em qualquer posição. Esse é um jogador que qualquer técnico gostaria de ter no seu clube, porque aonde você precisa dele, ele vai e joga bem. Tchouaméni que fez uma partidaça também. E aí o Mendy que entrou, também estava com problema, né? Estava um mês e meio fora, acabou entrando nessa partida já no início, mas também já no início saiu, conseguiu jogar só 8 minutos, sentiu novamente dor na coxa, vai ficar fora de novo. Mendy tá lembrando muito o Neymar, né? O Neymar machucado, entra, tenta jogar ali e não consegue, só que o Mendy foi pior ainda, que ficou só 8 minutos dentro de campo, 8 minutinhos e já saiu, não deu para continuar. Então essa é a escalação do Real Madrid, né? Comparativamente à escalação do Barcelona, que tem outros jogadores, e quem já jogando é o Chesney como goleiro lá. Por quê? Porque o Ter Stegen também está fora, se recuperando, né, de lesões, e o Chesney tem feito um papel muito bom no gol, ou seja, está bem servido de goleiro o Barcelona, assim como está bem servido de goleiro o Real Madrid. E o jogo no primeiro tempo já começa bem pegado, mas tem um domínio do Barcelona que ficou ali com 70% de posse de bola contra 30% de posse de bola do Real Madrid, ou seja, mostrando domínio e indo para cima o tempo todo o Barcelona. E não foi à toa que logo no começo este camarada aqui, que vou te falar, Lamine Yamal é muito jogador, cara. É que ele tá novo ainda, tem só 17 anos, vamos com calma no que eu vou dizer aqui. Mas ele tem muito, mas muita possibilidade de ter uma bola de ouro aí, o melhor jogador FIFA, o The Best da FIFA aí, logo, porque o moleque joga muito. E por que eu tô dizendo isso aí? Tem pelo menos 3 caras marcando ele aqui, certo? A gente tá vendo 3 caras marcando ele aqui. E tem mais um camarada aqui que vai pra cima dele. O que ele faz? Ele se apavora? Ele chuta pro gol? Não, ele fica enrolando com a bola, ele fica segurando a bola, esperando o melhor momento de passar. E passar para quem? Quando a gente solta aqui, a gente vai ver o seguinte, que ele passa a bola para quem vai estar chegando ali, é o Pedri. Nesse lance, foi o próprio Pedri quem fez o lançamento para o Yamal lá na direita e ele esperou pra caramba. Quando ele passa pro Pedri, meus amigos, os 4 que estão aqui, ó, que correram para marcar ele, acaba deixando esta área aqui toda livre pro Pedri chegar fazendo o primeiro gol do Barcelona, que foi um golaço lá no ângulo, velho, olha só. Sem chance pro Courtois pegar essa bola, apesar de ele ser um goleiro bom, um goleiro grande, mas pô, a bola foi no ângulo, aí não teve chance dele pegar não. Primeiro gol do Pedri, mas vamos destacar aqui essa assistência do Lamine Yamal, que foi uma assistência de um moleque de 17 anos que tem muita visão de jogo. Ele esperou o momento certo, trouxe a marcação para cima dele primeiro, para depois tocar a bola pro Pedri chegar batendo e fazer o primeiro gol do Barcelona, cara. E por incrível que pareça, no primeiro tempo foi isso. 1-0 para o Barcelona, poucas chances criadas no Real Madrid, que teve muito menos posse de bola do que o Barcelona.
O Rafinha ainda perdeu alguns gols, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Rafinha não fez uma partida muito boa do ponto de vista daquilo que se espera do Rafinha, que é um jogador bom, é um jogador que vai pra cima, é um jogador que dá muita assistência e é um jogador que faz gol. Ele teve chances de gol na partida, gols claros inclusive, hein? Só que ele chutou a bola para fora. Mas o segundo tempo começa e o Carlo Ancelotti fez substituições que aí fala, pô, tá a mão do técnico, cara. Mudou completamente o estilo de jogar do Real Madrid no segundo tempo. O Mendy já havia saído no primeiro tempo porque sentiu novamente a dor na coxa. Mas no segundo tempo, o Ancelotti vai lá e começa a fazer umas substituições que altera completamente a maneira do Real Madrid jogar. Aí tá a mão do técnico, né? Por isso que o Brasil quer tanto o Ancelotti comandando a seleção. Tudo bem que ele não anda muito bem nos últimos jogos lá no Real Madrid, mas ele é muito bom técnico, cara. A gente tem que concordar, não tem como dizer que não, né? Veja só o que ele fez. Ele colocou o Mbappé. Ah, mas por que não colocou no primeiro tempo? O Mbappé estava sendo poupado justamente por conta do desconforto que ele havia sentido aí no tornozelo, mas ele entra no segundo tempo. E também entra o Modric no lugar do Lucas Vazquez e entra também o Arda Güler. Lá ali pelos 11 minutos do segundo tempo entra o Arda Güler no lugar do Ceballos. Só esses três que ele colocou começou a modificar completamente a maneira do Real Madrid jogar, que no primeiro tempo estava sofrendo uma pressão do Barcelona. Quando chegou no segundo tempo, a pressão inverteu. O Real Madrid que começou a ir para cima do Barcelona. E aí a gente vai ver o seguinte: o empate do Real Madrid sai de uma bola parada e quem bate a falta, meu amigo, é o Mbappé. O Mbappé que entrou no segundo tempo, manda o técnico ali. Claro que o Mbappé a gente sabe que de bola parada ele é perigoso e dessa vez não foi diferente, ele foi lá, bateu a falta, ela bate na trave e entra. E aí, empate. Real Madrid 1, Barcelona 1, e a coisa começa a ficar diferente. A gente sabe que quando um clube de grande nome, de grande representação, como esses dois que estão jogando hoje, faz gol, a coisa mexe totalmente psicologicamente com o time, cria ânimo, motivação, e foi o que aconteceu. Barcelona começou a sofrer pressão do Real Madrid a partir daí. E não demorou muito para o segundo gol do Real Madrid acontecer, não. Outro gol de bola parada também, 2 gols de bola parada do Real Madrid. Real Madrid não estava criando tantas oportunidades assim de gol com a bola rolando. Mas nas bolas paradas, né, tem muito talento, tem muita parte técnica envolvida. Na cobrança do escanteio, quem é que sai lá da defesa para fazer o gol de cabeça? Tchouaméni. Recebeu, cabeceou e aí não deu para o Chesney. 2-1 para o Real Madrid. Virou o jogo no segundo tempo e aí a coisa começou a ficar estranha, né? O Barcelona, que no primeiro tempo dominou o jogo, no segundo tempo, com as substituições do Carlo Ancelotti, começou a sofrer pressão do Real Madrid e em 2 bolas paradas acabou vendo o jogo virar contra ele. E como já era de se esperar, né, meu amigo? Este camarada que você tá vendo aí joga demais, cara. Lamine Yamal realmente arrebenta com o jogo. Tem só 17 anos, como eu disse lá no começo. Ele tem muita chance de logo logo levar aí um prêmio de The Best FIFA ou o Ballon d'Or, né, a bola de ouro da France Football, porque o moleque joga demais, ele tem visão de jogo, velocidade e ainda deixa a defesa de qualquer clube, né? Deixa a defesa de qualquer clube muito louca, porque ele dribla e vai pra cima mesmo. Então, o que acontece? Como eu falo que ele tem visão de jogo, não é à toa. O segundo gol do Barcelona, que foi o gol de empate no segundo tempo, veio de um passe que ele fez. Olha só aonde ele está, cara. Ele está aqui no canto, aqui embaixo, e ele já consegue ver aqui em cima quem saindo. Ferran Torres não está impedido, porque ainda tem jogadores do Real Madrid dando condição para o Ferran Torres, e ele faz um passe, mas ele faz um passe fenomenal lá para o Ferran Torres, tipo assim, bota com açúcar, né? Daqui ele passa a bola para cá, ó, para o Ferran Torres sair no meio desses dois aqui. Só que a gente tem jogadores do Real Madrid que poderiam estar na bola, mas aí foi também um vacilo da defesa do Real Madrid, que você vai ver no lance que se segue. Esse passe aqui que ele deu, olha só, que passe lindo. E aí, meu filho, aí, meu irmão, na sequência da jogada, Ferran Torres não perdeu a oportunidade, né? Tirou o Courtois e bateu pro gol. 2-2, empate do Barcelona para cima do Real Madrid. E aí ficou pegado, porque é final de Copa do Rei. Empatando, vai para prorrogação. E na prorrogação, empatando, vai para os pênaltis. Essa é a regra, porque alguém tem que sair vencedor dessa partida hoje. Alguém tem que sair vencedor desse jogaço que foi, meu. Se você teve a oportunidade de ver, sabe o que eu tô falando. E com esse empate, o jogo acabou indo para a prorrogação, porque terminou assim o segundo tempo, 2 para o Barcelona, 2 para o Real Madrid, um jogo que estava eletrizante, cara. O torcedor devia estar com os nervos à flor da pele, com toda certeza, lá no estádio, quem estivesse assistindo em casa também. Empatou, vai para a prorrogação, né, meu irmão? E aí na prorrogação, um cara brilhou e ele não é atacante, não. E quem é esse camarada que brilhou na prorrogação? Vamos a ele, Koundé, que estava jogando bastante na defesa, jogou bem pra caramba. Koundé, Tchouaméni,
Meu, o Barcelona estava se entregando. O jogo todo foi bom para os dois clubes. Mas o Koundé pegou um vacilo do Real Madrid, cara. E que vacilo foi esse? Saindo com a bola aqui, ó. Ele, ele que a gente não espera que vacile nunca, mas dessa vez vacilou. Ele que é veterano pra caramba, é o Modric, meu amigo. O Modric, que estava bem aqui, ó, nesse cantinho aqui. Esse camarada aqui é o Modric. O Modric toca a bola, vai tocar a bola aqui, ó, pro Brahim Dias, para sair jogando, né? Tentar um contra-ataque, já que todo o Barcelona estava no campo de defesa do Real Madrid. O Modric vai tocar a bola aqui pro Brahim Dias e o Brahim Dias simplesmente fica esperando a bola chegar no pé dele. E aí quem chega para roubar a bola é o Koundé e o Koundé faz exatamente isso aqui, ó. Chega, rouba a bola, se antecipa do Brahim Dias, chuta pro gol e é gol do Barcelona na prorrogação, que mete um 3-2 na prorrogação. E aí já faltando pouquíssimo tempo, porque a prorrogação vai até 120, já estava 115. Ou seja, menos de 5 minutos para acabar a prorrogação era o tempo que tinha o Real Madrid para tentar empatar novamente o jogo. Aí já ficou no desespero, né? Aí o Ancelotti vai lá e coloca quem? Coloca o Endrick. O Endrick, que já falei aqui em outros vídeos, sempre entra em furada. Primeiro que o Endrick só entra no final de jogo. E detalhe, na Copa do Rei, o Endrick é o artilheiro do Real Madrid. Mesmo assim, ele não saiu jogando e nem entrou no começo do segundo tempo. Nem no segundo tempo todo, ele entrou na prorrogação. Parece que o Ancelotti pensa assim, vou colocar esse cara aí, porque toda vez que eu coloco ele faz gol. Pô, mas só coloca o cara no finalzinho, né? É difícil às vezes ter tempo de fazer alguma coisa, de resolver. E foi o caso aí, colocou o Endrick, quase nem pegou na bola, não dava tempo de fazer muita coisa não. E aí terminou 3-2 para o Barcelona nessa final de Copa do Rei. Falando um pouco de outros assuntos, lógico que isso aqui foi o gol, né? Mas teve algumas coisas durante o jogo que acabaram meio que corroborando aí a insatisfação do Real Madrid, né? Com a arbitragem. Lógico, a arbitragem também teve algumas coisas que foi contra o Barcelona também. Por exemplo, esse lance aqui que o VAR nem sequer chamou o juiz para rever e de repente poder dar o pênalti, porque na minha opinião foi pênalti, cara. Aqui o Ceballos está puxando o Cubarsí pela camisa de um jeito que dá para você ver que a roupa dele até sai do corpo, até levanta. Dá uma olhadinha aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Ceballos puxando a camisa do Cubarsí, cara. E não foi pênalti e o VAR nem sequer chamou. Outro lance também, que foi um lance assim que você fica, caramba, velho, o que que houve aqui? E o juiz não deu nada. Esse aqui, o VAR poderia ter chamado, poderia ter dado uma falta. O Lamine Yamal, novamente, agora o Ceballos estava a fogo nesse jogo, velho. O Ceballos deu-lhe um tapão aqui no Lamine Yamal, cara. Vamos ver se dá pra ver aqui, olha só. Mano, isso deve doer, né, velho? Isso deve doer, vamos falar a verdade, mano. Mas o juiz também, novamente, não deu nada. O VAR também não chamou, não deu nada. Outro lance, foi esse lance aqui que o Rudiger chega, cara. Uma coisa é você dar um jogo de corpo. Outra coisa é você praticamente atropelar o cara, que foi o que aconteceu aqui. Olha só o Rudiger, malandro. Mano do céu. Velho, foi na caixa de respiração, né? Sei lá, pra mim aqui também seria falta. Eu tô colocando aqui vários lances em que houve falha na arbitragem, tá? Isso depois do jogo tá 3-2, lógico, mas durante o jogo essas falhas ocorreram. Aí o VAR acabou entrando nessa aqui do Rafinha. O que aconteceu? O Rafinha simulou uma falta, cara. E o juiz logo de cara foi lá e apontou pênalti. Aqui dentro da área, o Rafinha praticamente se jogou, mas o juiz foi lá e falou, é pênalti e tal. O pessoal reclamou pra caramba. Depois de um certo tempo, até com uma certa demora, o VAR chamou o juiz pra rever. Por quê? Na verdade, cara, o Rafinha, ele dá uma simulada, mano, uma malandragem mais grosseira, velho. Mas é que, dependendo do ângulo da câmera e da posição que tá o juiz no jogo, ele acaba caindo nessa e caiu. Deu pênalti. Mas veja você com seus próprios olhos se realmente foi pênalti essa jogada aqui, ó. Vamos ver no detalhe, ó. Por esse ângulo nem toca na bola, certo? Nem toca na bola. Mas também tem um outro ângulo de câmera aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. Esse é melhor pra gente poder dar uma olhada. Se liga. Ó, o Asensio vai, mas não toca. Ele se joga. E aí o VAR chama o juiz, chama lá o De Burgos e fala pra ele assim, ô De Burgos Bengoechea, meu amigo, isso aí não foi pênalti não. E aí ele volta, anula o pênalti e ainda dá um cartão amarelo para o Rafinha, merecido porque ele fez uma simulação ali. Rafinha não jogou muito bem. Jogadores melhores nessa partida, na minha opinião. Lamine Yamal tá louco. Joga bem pra caramba. E o Koundé pelo lado do Barcelona. E o Pedri, que deu aquele lance pro Lamine Yamal, depois recebeu a bola e fez aquele golaço no ângulo. Três caras jogaram demais no Barcelona, jogaram muito. Rafinha,
Não vou dizer que ele ficou um jogo apagado, mas também não foi aquele Rafinha que a gente está acostumado a ver no Barcelona. Pelo lado do Real Madrid, quem jogou bem pra caramba, chegou no segundo tempo, entrou e jogou bem, na minha opinião. O Mbappé jogou muito bem. O Tchouaméni também estava jogando bem pra caramba. Na minha opinião, o Tchouaméni foi um dos melhores jogadores que teve na partida pelo lado do Real Madrid, meu amigo. Porque na defesa ele jogou bem, fez aquele gol de cabeça, né? Ajudando lá no ataque depois na cobrança de escanteio. E durante a partida toda ele estava correndo muito, se entregando muito. Então o Tchouaméni foi um ótimo jogador. Me diz você aí nos comentários qual jogador você achou melhor, se você pôde ver o jogo aí, se você viu os melhores momentos. Qual jogador foi melhor nessa partida, hein? Agora, falando de técnico, cara, depois dessa derrota, dificilmente o Ancelotti vai continuar no Real Madrid. E aí brilham aí as esperanças, né, da CBF de trazer ele para a seleção, porque já tava um burburinho aí pelos bastidores de que talvez ele não fosse continuar, principalmente se perdesse, né? Porque de uns tempos para cá o Real Madrid vem sendo freguês do Barcelona e saiu até da Champions League, perdeu pro Arsenal, tirou o Real Madrid da Champions League. Então não tem Champions League, não ganhou a Copa do Rei, tá na La Liga, mas está atrás do Barcelona, ou seja, tá difícil para o Real Madrid e vai ficar mais difícil ainda para o Carlo Ancelotti continuar no Real Madrid. Muito provavelmente agora, depois dessa, ele vai para o Brasil, né? A esperança se reacende aí. Ele deu aí essas palavras ali, né? Se explicando, né? Que agora ele tá lá na Liga e tal, o time fez o que podia, mas não deu. É aquele blá 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 que a gente já sabe. Então, provavelmente aí teremos Ancelotti na seleção brasileira. Claro que tem outros nomes também rolando, né? A gente tem o Jorge Jesus, rolou o nome do Arthur Jorge também, que fez um belo trabalho no Botafogo, e também do Abel Ferreira, mas aí não sei se a Leila lá, presidente do Palmeiras, pode liberar ele. Mas aí tá forte aí a vinda do Ancelotti para a seleção brasileira. Também me diz no comentário o que você acha. Será que ele vai ser um bom técnico na seleção brasileira? Ou será que não? Ele vem ruim nos últimos tempos aí no Real Madrid, né? Pois é, meus amigos, deixa o like, se inscreve. Essa foi a avaliação desse jogaço de hoje, jogaço, realmente um jogo para não esquecer.